Estamos prontos agora para iniciar o último capítulo de Zacarias. Sabemos que essas divisões de capítulos nem sempre representam uma divisão no assunto. Às vezes a divisão de capítulo é meio arbitrário, sim, meio sem um sentido específico. Mas, embora esse capítulo seja uma continuação do capítulo 13, na verdade 12, 13 e 14 fazem um conjunto, mas nós vimos que há possivelmente pelo menos uma subdivisão desses 3 capítulos em 2 partes, uma que vai até o capítulo 13, versículo 6, e a outra que começa no capítulo 13, versículo 7 e vai até o fim do capítulo 14. Mas o capítulo 14 começa com uma palavra muito significativa, e essa versão, essa tradução da Bíblia que eu estou usando aqui, nem tem essa palavra, mas acho que a maioria das traduções tem. Porque a minha começa no 14, versículo 1, dizendo simplesmente, vem o dia do Senhor. Mas tem uma palavra que vem antes, que muitas vezes é traduzido como eis. Eis que vem o dia do Senhor. Essa palavra eis é uma palavra que chama atenção, é uma palavra que significa observação, alerta, advertência, preste atenção, atentem para isso. Assim, é uma palavra que chama atenção, não é uma simples continuação, mesmo que seja uma continuação do assunto anterior, mas é uma palavra que é para chamar bastante atenção. E o que vem em seguida, assim, a palavra eis, ou fique atento, ou preste atenção, isso aqui é importante. O que vem depois é justamente nosso assunto hoje, que é o dia do Senhor. Nesses 3 capítulos, o profeta usou muitas vezes a expressão naquele dia, mas aqui ele fala, ele dá um nome para esse dia, vem o dia do Senhor, e isso também pode ser traduzido de outras maneiras. Uma das principais seria assim, um dia para o Senhor, é um dia especial, é um dia, nós vamos falar sobre isso nessa aula, e não é só no capítulo 14 de Zacarias que nós podemos aprender sobre o dia do Senhor. Mas quero só lembrar que esse capítulo 14 de Zacarias é um capítulo muito significativo na Bíblia, no Primeiro Testamento, porque no Primeiro Testamento talvez seja não é a descrição mais vívida do dia do Senhor, porque nós temos Daniel 7, que fala sobre o Filho do Homem que vem com as nuvens do céu, então tem uma descrição muito, muito forte ali também, mas é a profecia mais específica no Primeiro Testamento, e uma das profecias mais claras na Bíblia toda, que fala sobre um retorno literal, físico, de Jesus. Aqui, obviamente, Zacarias não fala o nome de Jesus, eles não tinham uma revelação muito clara sobre Deus e o Messias, e qual a relação entre eles, né? Daniel 7 traz uma ligação muito forte, chamando de Filho do Homem. Mas Zacarias, ele mistura, ele fala de Deus, Jeová, Yahvé, aquele nome que eles nem pronunciavam, ele fala de Deus vir para a terra, mas ele fala daquele que foi, no capítulo 12, ele fala daquele que foi trespassado. Então nós entendemos que realmente há uma união muito íntima, que há realmente um só Deus, mas Deus está vindo para a terra na pessoa do seu Filho Jesus. Então vamos orar para que possamos ter expectativa, mas também que nós possamos estar preparados, porque de fato não é um dia muito simples, não é muito simples entender, e também não é muito simples aguardar, assim, saber
o que vai acontecer e como nós podemos nos preparar para isso. Senhor, realmente a nossa maior expectativa deve ser, esperamos que seja, a nossa maior expectativa de ver o Senhor voltar, de ver o Senhor voltar, porque o Senhor já veio da primeira vez na pessoa de Jesus, morreu por nós, ressuscitou, mas essa vinda, num certo sentido, é uma vinda única, porque da primeira vez o Senhor não veio para morar, o Senhor não veio definitivamente, o Senhor não veio já para governar sobre a terra. Então, nesse sentido, é um acontecimento único, é algo que realmente nunca aconteceu antes, é uma vinda para realmente tomar conta, receber todas as nações, toda a humanidade e vir para morar. Então, Senhor, nós aguardamos isso, pedimos que o Senhor nos mostre de maneira cada vez mais clara como nós podemos olhar para esse dia, como nós podemos nos preparar para esse dia e como nós podemos fazer parte daquilo que o Senhor vai fazer. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Ok, então, nosso assunto hoje é realmente o dia do Senhor, aquele dia. Eu tenho falado algumas vezes que esse dia, quando falo dia do Senhor, não é necessariamente um dia de 24 horas. Por outro lado, nós nunca devemos espiritualizar ou colocar assim, né? Existem até, não é talvez muito comum nos círculos dos cristãos evangélicos, mas existe uma ideia errada de que a vinda de Jesus, o estabelecimento do reino de Deus é uma coisa que vai acontecendo paulatinamente, pouco a pouco. É verdade que Deus está estabelecendo, está trabalhando na terra, trabalhando no meio do seu povo e trazendo à luz o seu reino. Mas a volta de Jesus não é uma coisa gradativa. A vinda, a volta de Jesus não é algo que ninguém vai perceber, não é uma coisa secreta que só algumas pessoas veem, não é algo que é possível acontecer sem que todas as pessoas e todos os seres vivos e toda a criação sintam o impacto. Nós vamos ver isso é muito forte aqui nesse capítulo 14 de Zacarias. Então, a vinda de Jesus é algo específico, vai acontecer num dia específico. Só entender que os acontecimentos descritos, os acontecimentos vistos pelos profetas, a gente tem falado muitas vezes que eles não viam as coisas numa sequência cronológica, eles não viam todos os aspectos, eles viam uma parte aqui, uma parte ali, e é mais ou menos aquela ideia assim de que quanto mais longe você está de um objeto, de um fenômeno, de alguma coisa, quanto mais longe, menos nítido você vê. E embora os profetas pudessem ver, não pela distância que eles estavam no tempo, mas eles foram transportados, eles receberam uma revelação de Deus, então eles viam algo muito distante no futuro, mas viam numa visão, viam com certa clareza, mas pela distância no tempo e pela soberania de Deus, pela maneira que Ele revela as coisas, Deus não mostrava tudo em todos os detalhes, porque isso não faria bem para nós e Ele não ia também além de certas limitações humanas, né? Os profetas tinham as suas limitações também. Enquanto estamos falando sobre o dia do Senhor e enxergar de longe, eu ouvia, quando, assim, de criança, de jovem, assim, eu li o primeiro capítulo do livro de Apocalipse, em que João fala assim que ele estava
algumas traduções falam assim, que ele estava no Espírito no dia do Senhor. Que ele inicia, né, o relato dele das visões que ele recebeu do Apocalipse. Ele inicia assim, né? Eu estava no Espírito no dia do Senhor. E como os cristãos chamavam o domingo como o dia do Senhor, eu mesmo lia muitas vezes esse capítulo pensando que ele recebeu essa visão no domingo. Mas não tem nada a ver com isso. João foi transportado pelo Espírito Santo para o dia do Senhor. E essa visão do dia do Senhor, que envolve todo o livro do Apocalipse, não era um dia de 24 horas. Obviamente, João viu muita coisa, abrindo os selos, ouvindo as trombetas tocar, e todas as coisas que ele foi vendo, muitas coisas terão um cumprimento antes do dia realmente da volta de Jesus. Então, como também os autores do Novo Testamento, eles usam a expressão nos últimos dias, nesses últimos dias, eles chamam os últimos dias de todo o tempo, desde a primeira vinda de Jesus até a segunda. Então, assim a gente percebe que às vezes essas expressões englobam um período maior. Mas sempre lembrando que a volta literal, física, visível, que vai encerrar todo esse período de tempo em que nós vivemos hoje, realmente um dia literal, é um acontecimento, não vai acontecer por etapas, é algo que vai acontecer. Agora, os acontecimentos que nós vamos ver nesse capítulo 14 não estão ordenados numa sequência cronológica. Então, a gente não pode ler esse capítulo como se tudo acontecesse na mesma sequência que está sendo registrado aqui. Então, nós vamos começar a ler o capítulo 14, nós vamos falar sobre algumas partes aqui, os primeiros versículos do capítulo 14 hoje. Começa assim, então: eis que vem um dia para o Senhor. Tem uma tradução da Bíblia que coloca assim: eis que vem um dia para o Senhor. Então, a ideia, né, o dia do Senhor, como tenho falado agora, que representa vários acontecimentos, engloba várias coisas, mas aponta para um dia específico em que Deus vem para estar sobre a terra na pessoa de Jesus. Esse dia, por que é chamado Dia do Senhor? É chamado Dia do Senhor para fazer um contraste. Tem os dias, né? Nós podemos chamar todo esse período da história humana, desde quando o pecado entrou no livro de Gênesis, nós podemos chamar esse tempo dos dias, ou o dia do homem. Não significa que Deus não mande, Deus sempre foi e sempre será, ele continua sendo o dono, o rei. Ele pode fazer o que ele quiser, ele pode intervir, ele nunca deixou de ser soberano, mas ele permitiu, ele deu autoridade, ele deu liberdade para o homem usou essa liberdade para se distanciar de Deus, e Deus permitiu isso. E quando toda essa situação é muito complexa para nós, é simples a gente falar assim, hoje é o homem que está com liberdade de fazer o que ele quer, os governos são humanos, as coisas que acontecem são causadas por homens, tem a influência e o domínio também de Satanás. Então, é relativamente simples a gente falar assim, bom, tem esse período de tempo, né, chamado tempo presente. Esse tempo
que vai ser encerrado quando Jesus voltar. Então, a gente consegue entender isso. O que é difícil a gente entender é como que Deus permite que tantas coisas ruins, é a pergunta que aqueles que não creem, não têm uma experiência de nascer de novo, de seguir, de ser um discípulo de Jesus, a pergunta mais frequente que eles falam assim, se existe um Deus, por que ele permite tanto sofrimento, tanta maldade? E a gente precisa confessar que no nosso coração, mesmo depois de entender as coisas de Deus, de nascer de novo, de amar a Deus, de entender que Ele é bom e que tudo isso que fala nas Escrituras é verdadeiro, mas no nosso coração também existe essa pergunta, mas por que Deus permite? Por que Deus permite que pessoas, servos e servas dele sofram, sejam mortos, passam por enfermidades, tenham experiências tão negativas, perdem tudo, enfim, tem tantas coisas ruins que acontecem e a gente não consegue ficar sem perguntar. E é claro que essa pergunta não tem uma resposta simples, mas por mais que nós reconheçamos que Deus sempre tem o controle, a última palavra, ele pode colocar reis, destituir reis, ele poderia impedir a humanidade de fazer certas coisas, ele poderia pôr um fim às guerras, ele poderia tirar os homens maus dos seus lugares, as suas posições de influência, de poder, ele poderia fazer muitas coisas, mas ele tem uma estratégia e ele tem uma natureza e ele é muito fiel à sua justiça, à sua decisão de dar essa liberdade ao homem e ele só se interessa num reino em que o homem, a humanidade, cada um de nós sirva e ame a ele de vontade própria, de liberdade. Ele não quer uma coisa obrigatória. Bom, em suma, o que eu estou querendo dizer nós estamos vivendo nos dias do homem. Nós estamos vivendo em dias desde quando entrou o pecado, desde quando o homem tomou o que Deus deu a ele e desvirtuou e começou a usar para si mesmo e começou a seguir as mentiras de Satanás. Então nós estamos vivendo num governo humano. Deus não permitiu que a Torre de Babel, aquela torre, chegasse até o céu, mas ele também não destruiu a humanidade, ele não acabou com os reinos humanos. Ele demonstra, como ele fez com Nabucodonosor, ele demonstra de vez em quando que é ele que manda, mas são intervenções com Faraó no Egito, quando ele tirou o povo de lá, ele mostrou que ele pode intervir, que ele pode fazer, ele pode mudar a história, ele pode fazer intervenções, mas normalmente ele não faz. Então, o que nós precisamos entender, quando nós lemos essa expressão, quando nós pensamos em que é o dia do Senhor, nós precisamos realmente olhar para isso e entender que o que Deus estava mostrando para os profetas, o que Deus quer mostrar para nós, é que vai chegar o dia, vai chegar um dia em que não será mais do homem, não será mais uma coisa humana. Nós vamos continuar daqui a pouco, vamos também ler, tem várias coisas aqui nesse capítulo, e vamos conferir com outros textos bíblicos, mas essa é a ideia central, é um dia para o Senhor, e mais adiante aqui, Zacarias vai falar, vai descrever mais, vai explicar mais o que é esse dia. Mas vamos acompanhando aqui, porque nesse versículo 1,
de Zacarias 14, ele fala: eis que vem um dia para o Senhor, e aí ele começa a falar de coisas horríveis, né? Se é um dia para o Senhor, por que que nesse dia ainda estarão também, assim, nós podemos dizer assim, porque ainda vão acontecer essas coisas, que ele fala assim: vem um dia para o Senhor. Agora, ele não está dizendo que isso que vem a seguir, que é o final do versículo 1 e o versículo 2, ele não está dizendo que isso é exatamente o que caracteriza, ou que isso é o que o dia do Senhor simboliza. Eu vou explicar, mas vamos ler o que está escrito aqui. Então, vem o dia do Senhor, no qual os teus, ele está falando com Israel, com o povo de Israel, os teus despojos se repartirão no meio de vocês. Assim, alguém vem... Quem está pegando os despojos, quer dizer, quem está pegando os bens, as propriedades, todas as possessões do povo de Israel? Versículo 2, que é algo, na verdade, ele está dando um contexto, porque no dia do Senhor, quando Jesus voltar, e aí sim tem muitas coisas que, claro, a gente não entende. A gente não sabe exatamente como vai acontecer, nós não temos, tem muitos mistérios relacionados a isso, mas o que ele está dizendo? O dia do Senhor é um dia em que tem uns inimigos que estarão saqueando, que estarão repartindo, que estarão celebrando uma vitória sobre Israel e dividindo, porque despojos é o que a força que ganhou a guerra, que venceu. Eles estão assim: bom, agora nós ganhamos, então nós vamos pegar o que a gente quer e nós vamos desfrutar de tudo que era de vocês, dos inimigos. Mas que situação é essa? Versículo 2: eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. Isso é o que ele já falou no capítulo 12, né, de todas as nações se ajuntando contra Jerusalém. Isso é para dar um contexto. Esse ajuntamento não vai acontecer no dia que Jesus vai voltar. Isso é o contexto, é a situação em que Israel se encontrará quando Jesus voltar. Então, quando Jesus voltar, vai ser exatamente nesse tempo, pelo menos é isso que a gente consegue entender dessa e de outras profecias, vai acontecer nesse tempo em que todas as nações se reuniram para eliminar aquilo que os vários países árabes, islâmicos têm falado há bastante tempo. Nós queremos eliminar, nós queremos varrer Israel do mapa, nós queremos aniquilar, nós não queremos, né, assim, como nós sabemos, existe esse conflito entre Israel e os palestinos, e uma das, assim, as propostas de paz geralmente colocam assim: mas tem que ter 2 estados, tem que ter o Estado palestino, dividindo um país pequenininho, e dividindo assim ao meio, e pedaços aqui, pedaços ali. É uma coisa até meio sem... assim, não é muito prático você pensar num país palestino com a faixa de Gaza, Cisjordânia, assim, um pedacinho aqui, um pedaço maior ali, e no meio de um país que já é super pequeno. Mas a proposta de paz tem que ter 2 estados. E eu não sei o que vai acontecer, se isso um dia vai acontecer. O que eu quero dizer é que até agora, lógico, alguns mais moderados, árabes, palestinos, devem até aceitar, devem ser a favor dessa proposta. Mas os governos, os grupos que nós chamamos de terroristas, Hamas, Hezbollah, Jihad, assim, esses grupos
extremistas, eles não querem dois estados, eles querem eliminar Israel, né? E agora, essa descrição da guerra final, é que não é só eles falando isso. Vai ser, aqui descreve como todos os países do mundo. Como tenho falado, possivelmente não seja cada um dos 200 e tantos países que existem no mundo, mas é uma grande parte, uma grande coligação se unindo para fazer exatamente isso, para eliminar, né? E eles estão essa descrição aqui que eles estão em Jerusalém, eles estão repartindo, eles estão aparentemente assim na vitória, eles estão dominando e eles estão repartindo os despojos. Então no versículo 2 ele fala: eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. Geralmente, e aqui assim é uma peça do quebra-cabeças. Então nós não sabemos exatamente aqui, mas aparentemente Jerusalém seria a última parte a ser conquistada. Provavelmente em outras épocas, né, no ano 70, Babilônia, geralmente sim, Jerusalém fica, né, num lugar de mais difícil acesso, principalmente antigamente, que eles não tinham outros recursos. Então era a última parte, a última cidadela, a última fortaleza a cair. Então aqui também dá essa impressão que eles acabaram de tomar Jerusalém e que é a última parte, né? A última coisa que faltava, o último território que faltava para eles dominarem toda a terra de Israel. E aqui ele fala: a cidade será tomada, as casas serão saqueadas, porque eles vão repartir, né, o despojo, né, o que eles saquearam, e as mulheres violentadas. Então, isso é uma descrição horrível de como, em que tipo de situação Jesus vai voltar. Metade da cidade irá para o exílio. Então chegou ao ponto assim deles tomaram a cidade, eles vão pegar metade da população para levar para longe, para fora da terra deles, da cidade, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Bom, então vamos parar aqui e vamos pensar. Isso aqui é um complemento de outras partes que já lemos, né, já estudamos no capítulo 13, já vimos que ali fala que em toda a terra 2/3 serão extirpados, né? Então, a gente sempre tem que lembrar, porque as profecias olhavam para um tempo futuro, mas eles muitas vezes misturavam, como eu expliquei na última aula, eles misturavam acontecimentos que iriam acontecer mais próximo daquela época e outros acontecimentos, né, outro cumprimento mais distante. Seriam os cumprimentos múltiplos de uma mesma profecia. Então, lembrando, já falei sobre o capítulo 13, sobre esses 2/3, isso já aconteceu, até mais de 2/3 já aconteceu, do povo judeu ser reduzido a menos de 1/3 da sua população original. Isso já aconteceu. Vai acontecer de novo exatamente assim? Eu não sei, pode ser. Mas assim, a gente só precisa lembrar que essas profecias, em partes, e até mostrando assim, Jerusalém foi destruída no ano 70, então isso foi um cumprimento parcial de algumas profecias do Primeiro Testamento, mas também das profecias de Jesus em Mateus 24 e Lucas 21. Então, isso que ele descreve no capítulo 14 também já aconteceu muitas vezes. Muitas vezes.
Jerusalém já foi tomada, as casas foram saqueadas, mandaram muita gente para fora da cidade, violentaram as mulheres. Esse tipo de horror da guerra, isso já aconteceu, e não só em Jerusalém, obviamente, isso já aconteceu em tantos lugares do mundo onde já houve guerra. Está acontecendo hoje em mais de um lugar. A gente ouve bastante da Ucrânia, mas tem outros lugares que estão sofrendo guerras. Então, os horrores da guerra já aconteceram, e aqui ele está dizendo que é o dia do Senhor, que vai acontecer nesse dia. Então, a gente precisa entender que já teve cumprimentos, e se vai acontecer exatamente dessa forma no último dia, não sei. Mas é muito claro que ele está associando uma situação desastrosa, trágica, horrível. Ele está descrevendo essa situação como o cenário, como a situação em que Jesus vai voltar. Porque veja o que ele fala, então, no versículo 3. Então o Senhor sairá. Então o Senhor sairá e pelejará contra estas nações. Como que vai acontecer isso? Bom, ele descreveu isso, exatamente essa peça se encaixa com o capítulo 12 de Zacarias. No capítulo 12, Zacarias viu como Deus vai agir sobrenaturalmente. Temos isso também em Ezequiel 38, 39. Nós temos a descrição em Apocalipse 19, como Jesus vai voltar montado no cavalo com seus exércitos e vai derrotar todos os exércitos do mundo. Então nós temos várias confirmações de que o retorno de Jesus, porque muitas vezes nós visualizamos Jesus vindo nas nuvens, todos os salvos, todos os redimidos são arrebatados, e Jesus vem e senta no trono, ou, segundo alguns, Jesus leva todo mundo embora. Assim, a gente tem várias maneiras de enxergar a volta de Jesus, mas a volta de Jesus é descrita aqui, especificamente, e em Apocalipse 19, o retorno, a volta de Jesus é descrito como uma grande guerra, como ele chegando nessa hora trágica em que muita gente já morreu, muita gente já sofreu, muita coisa ruim aconteceu, mas de repente o Senhor aparece e ele derrota imediatamente todos esses exércitos. Então o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou no dia da batalha. Ele está dizendo, esse retorno de Jesus, claro que vai ser maior, mais impressionante, mais definitivo, mais completo, vai ser diferente de qualquer outra época. Mas ele está dizendo assim, o Senhor sairá e pelejará contra essas nações, como ele pelejou no dia da batalha. Está dizendo como ele já fez em outras ocasiões. Eu vou ler uma ocasião. Tem muitas histórias no Primeiro Testamento de como Deus fez intervenções, mas vamos ver um lugar bem dramático em Josué, Josué capítulo 10. Quando só foi uma situação muito especial, foi uma grande intervenção de Deus, em que Josué 10, no versículo 2, fala como Josué mandou o sol parar, o sol se deteve, a lua parou, E aí no versículo 14 diz o seguinte, Josué 10, 14, não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele.
atendendo o Senhor assim a voz de um homem. Então, foi diferente de qualquer outro dia, porque Josué mandou o sol parar. Já imaginou isso? Então, o Senhor atendeu a voz de um homem. Mas aí, no final do versículo, diz assim: certamente o Senhor pelejava por Israel. Então, isso é uma das ocasiões, um dos momentos, quando o povo saiu do Egito. Depois nós vamos citar isso também em Êxodo 14, Deus abriu o Mar Vermelho, e aí os egípcios foram atrás do povo, o povo estava passando no meio do mar, e os egípcios perseguiram, né, foram atrás deles, e aí os próprios egípcios perceberam que Deus estava lutando contra eles. Eles faziam, melhor a gente fugir, porque Deus está do lado deles. Ele está dificultando, tirava as rodas dos carros, das carruagens, dos carros de batalha. Então, aí Deus lutou realmente ao lado ou em favor do povo de Israel. Então, muitas vezes isso já aconteceu. Então ele está se referindo a isso, que o dia do Senhor é um dia em que Deus vai agir sobrenaturalmente. Aqui, até o versículo 3, poderia ser, assim como de outras vezes, Deus lutando, Deus trabalhando em favor do seu povo, mas ainda não necessariamente visivelmente, porque em outras ocasiões Deus não aparecia. Coisas sobrenaturais estavam acontecendo, mas Deus não se manifestava. Mas vamos lembrar que no capítulo 9 de Zacarias, versículo 14, fala assim, está falando também sobre uma grande guerra, né, que com certeza é a última guerra. Zacarias 9,14 fala assim: o Senhor será visto sobre eles. Então aqui está falando sobre essa ocasião do dia do Senhor em que Jesus vai aparecer. Ele vai, né? E Apocalipse 19 descreve Jesus como vindo montado num cavalo com grandes exércitos junto com ele. Mas, voltando a Zacarias 14, o Senhor sairá, né? Nós entendemos que vai ser visivelmente, mas ele ainda não falou isso aqui. O Senhor sairá, mas ele poderia fazer isso de maneira invisível, como em outras ocasiões. Mas aí no versículo 4 fala: naquele dia estarão seus pés. Então aqui sim está falando sobre alguém que está ali visivelmente, né? Naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o Oriente. Bom, e aí deixa eu só ir um pouquinho adiante, no versículo 5, Zacarias 14, 5, final, a última frasezinha do versículo 5. Então virá o Senhor meu Deus. Zacarias está falando. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos com ele. Então, aqui, juntando tudo isso aqui, nós temos uma descrição muito explícita, muito clara, muito visível. Isso aqui não tem jeito de espiritualizar, de colocar como alegoria. Isso aqui é real. Ele está falando que no meio dessa situação vai haver realmente, Jesus vai voltar. Ele fala, o Senhor Deus, né? Porque Jesus é Deus. E na volta de Jesus, o próprio Deus está vindo para intervir e depois para reinar sobre toda a terra. Então, aqui, deixa eu só colocar então como que nós estamos vendo aqui em Zacarias 14. Em primeiro lugar, nós estamos vendo que o dia da vinda, e lembrando que é o dia específico, mas também inclui as coisas que vêm acontecendo antes. Então é um tempo, dia do Senhor, e a maioria das profecias
no Primeiro Testamento, a maioria dos profetas, eles falavam que o dia do Senhor seria um dia de trevas. Tem um texto em Amós 5 em que Deus fala por meio do profeta, ele fala assim: o que vocês estão... Tem gente, né? O pessoal estava... eles estavam longe de Deus, eles estavam sendo infiéis a Deus, e eles falavam assim, que Deus faça cumprir seus propósitos. Você pode ler lá em Amós 5, ele fala assim, vocês que estão falando, eu espero que Deus cumpra seus propósitos, mas meio incrédulo, assim, vamos ver o que Deus vai fazer, meio não acreditando, mas falando assim, que venha logo, que Deus faça o que ele prometeu. Ele falou assim, o que vocês que não me amam, que não me seguem, que não são fiéis, o que vocês estão desejando o dia do Senhor? O dia do Senhor não vai ser um dia de festa, um dia tranquilo, vai ser um dia de trevas, vai ser um dia de juízo. Então, a descrição muito mais frequente, né, a maioria das descrições do dia do Senhor são descrições de juízo, né? Mas então, em primeiro lugar, nós estamos vendo que Zacarias, ele tinha visto no capítulo 12 que vai ser um dia de grande intervenção, de grande vitória, de Deus vai ser exaltado e ele vai livrar o seu povo. Jeremias 30 fala que é um dia de angústia, mas é o tempo da angústia de Jacó, mas Jacó vai receber a libertação. Mas no meio, assim, antes de acontecer a libertação, antes de Jesus aparecer em glória, antes de Jesus derrotar todos esses inimigos, vai ser um tempo de angústia para o próprio povo de Israel. Isso está incluído na grande tribulação. Então, que a volta de Jesus vai ser bem no auge, bem no momento mais dramático, no momento em que muita coisa horrorosa acabou de acontecer e aparentemente o povo de Israel e provavelmente muitos cristãos, a igreja também, vai haver muita morte, muito martírio. Então, a volta de Jesus num tempo de grande angústia. Jesus previu isso, Jesus preparou. Ele falou assim, olha, vai ter um tempo de tribulação como nunca antes. E ele até fala assim, se Deus não encurtasse esse tempo, se Deus não desse um basta, ninguém suportaria. Ele não está falando sobre ficaria vivo, né? Porque a morte não é uma derrota para nós. A morte, na perspectiva de Deus, é uma coroa de glória. Jesus passou pela morte. Então, para ele foi um caminho de grande sofrimento, mas é o caminho, é a porta para o reino, é a porta para a ressurreição. Mas em Mateus 24, quando ele fala, nem os eleitos suportariam, porque ele falou assim, somente aqueles que perseverarem até o fim. Então, isso mostra que vai ser muito difícil perseverar. Então, isso tudo descreve um tempo de grande angústia. Então, nós precisamos estar preparados. Grande parte da igreja hoje está dormindo. Talvez nós estejamos dormindo. A gente lê sobre essas coisas, parece... Eu confesso, eu leio isso aqui... Eu creio, eu acredito, isso aqui é uma profecia, não estou duvidando, mas quando é uma coisa distante, parece que não é muito real. Parece que vai acontecer um dia, talvez, eu não sei se vai ser bem assim, e a gente não leva isso muito a sério. A gente continua vivendo de uma forma mais tranquila, despreocupada, né? Então, o que Jesus falou, assim, olha, vocês precisam saber. Paulo falou isso, Pedro falou isso, é tempo do juízo começar pela casa de Deus. Então, grande parte da igreja, grande parte dos seguidores de Jesus,
está dormindo, está alheio, está sonhando, está pensando em alguma coisa fora da realidade, quando de fato o que ele está dizendo, o dia do Senhor vai ser maravilhoso. Hoje nós não vamos entrar nessa parte, não vai dar tempo, mas assim, aqui em Zacarias 14 mesmo, ele vai descrever coisas maravilhosas que vão acontecer. Vai sair água da casa de Deus, vai curar as nações, vai curar a terra, vai ter restauração, as coisas que temos mencionado, que estão escritas aqui, Jesus voltando, Jesus reinando, Jesus pondo ordem. Por que toda essa angústia quando Jesus vai voltar? Porque, assim como na criação, em Gênesis 1, toda a terra estava sem forma, vazia, em caos, sem vida. Então, a criação trouxe ordem, trouxe harmonia, trouxe vida, trouxe luz, trouxe a beleza de Deus, trouxe a imagem de Deus. Mas pensa bem, antes de tudo isso que Deus criou em Gênesis 1, tinha morte, tinha um abismo, tinha caos total, não tinha nada. O dia do homem, né? Esse dia do homem que contrasta com o dia do Senhor, o dia do homem, o homem só bagunça, o homem só mata, desvirtua o que Deus criou. Então, quando Jesus voltar, vai ser a maior ruptura da história. Vai ser um evento cataclísmico, não vai ser uma coisa tranquila, Jesus chegando, voando sobre uma nuvem e pousando e tudo assim de repente se transforma num passe de mágico simplesmente para estabelecer seu reino. Realmente a volta de Jesus vai ser uma coisa assustadora, apavorante, porque vai envolver o sol escurecendo, terremotos, estrelas caindo, escuridão, angústia, muita coisa acontecendo, mudanças tremendas, assim, até na topografia da Terra vai falar aqui, né? Então, é tempo de grande angústia, mas é tempo de grande libertação. Então, de repente, Jesus vai aparecer, ele vai começar a colocar em ordem, ele vai pôr um fim a todo esse sistema errado, todo sistema de morte, todo sistema de corrupção, todo sistema de exaltação contra Deus, de orgulho humano. Deus vai pôr um fim a tudo isso, né? Então, é isso que ele está descrevendo aqui. Então, tempo de angústia, porque o próprio povo de Deus, nesse momento, vai estar sendo perseguido, sendo realmente torturado, né, pelas forças do mal, mas aí vem uma grande libertação, e nessa libertação que Deus vai fazer para libertar o seu povo, para trazer, para efetuar um novo êxodo, né? Um êxodo de todo o sistema humano, de toda a Babilônia, de toda a corrupção e morte que o homem provocou. Então, nesse momento de libertação, vai haver grande juízo. E aqui eu preciso pular um pouquinho, porque, como eu falei, a sequência aqui o capítulo 14 não está numa sequência cronológica. E se vocês estiverem também acompanhando o nosso esboço, a letra B tem primeiro a descrição dos horrores da guerra final. Então, precisamos saber que antes da grande libertação vai haver
esse sofrimento, essa angústia. Então, uma descrição dos horrores da guerra final, essa descrição está nos versículos 1 e 2. Aí vem, letra C, o livramento pela volta de Jesus. Nós vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. Mas, depois, na letra D, fala sobre os juízos de Deus durante e depois da guerra. Então, vamos pular um pouquinho para frente aqui no capítulo 14 para entender o que vai acontecer. Versículo 12, Zacarias 14, versículo 12. Esta é a praga com que o Senhor ferirá a todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. Então, lá na frente, depois ele falar sobre a volta de Jesus, sobre o reino, sobre o rio de água viva, várias coisas que vão acontecer na volta de Jesus, aí ele volta e cita assim, o que acontece? O que vai acontecer quando Jesus voltar e fizer essa intervenção na guerra e mudar totalmente? O que vai acontecer com todos os exércitos que estão reunidos ali para destruir Israel? Isso também você pode conferir em Ezequiel 38, 39, também fala sobre isso, e também em Apocalipse 19. Estou sempre citando isso porque é importante sempre complementar as profecias que falam da mesma ocasião. Mas no versículo 12 ele fala: esta é a praga com que o Senhor ferirá a todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. A sua carne será consumida, estando eles de pé. Lhes apodrecerão a língua na sua boca. Naquele dia também, versículo 13, haverá da parte do Senhor uma grande confusão entre eles. Cada um agarrará a mão do seu próximo, cada um levantará a sua mão contra o seu próximo. Isso é uma característica que Deus já usou muitas vezes nos exércitos que foram atacar Israel. Quando Deus estava lutando e abençoando o seu povo e dando vitória a eles, muitas vezes o próprio povo, os próprios inimigos começavam a se matar. Isso aconteceu na batalha dos Midianitas, no tempo de Gideão, no livro de Juízes. Isso aconteceu nos exércitos que vieram contra Josafá, né, quando ele era rei, em 2 Crônicas 20, e isso descreve também, Ezequiel também descreve que cada um vai matar o outro. Então, Deus coloca confusão, Deus age para trazer confusão, e tem coisas que o próprio Deus vai causar, no versículo 12, né? Essa descrição do versículo 12 da carne consumindo a língua, os olhos e tal, isso se assemelha muito ao que aconteceu quando lançaram bombas atômicas em 2 cidades do Japão no final da Segunda Guerra. Imagine só, isso pode se referir a armas nucleares na guerra final? Eu acho que não é necessário. Se Jesus vai voltar e ele tem um fulgor muito maior do que o calor e a luz do sol, a própria presença de Jesus é muito mais poderosa do que uma arma nuclear. Então isso nós não fazemos ideia de como vai ser, mas isso é uma descrição de como vai acontecer. Versículo 15: como esta praga, assim será a praga dos cavalos, dos mulos, dos camelos, dos jumentos, de todos os animais que estiverem naqueles arrais. Então, isso está descrevendo o que vai acontecer quando Jesus voltar e quando ele trouxer juízo contra aqueles que estão lutando. Agora, tem muitas coisas que a gente não sabe exatamente como vai acontecer. Joel 3 fala a respeito de multidões no Vale da Decisão, então isso me faz pensar que
entre os exércitos, entre os soldados, muitos podem enxergar que eles estão fazendo uma coisa, estão lutando contra Deus, podem se arrepender, porque se é um vale, um lugar de decisão, isso pode significar que alguns vão reconhecer que Jesus é realmente o verdadeiro. E, enfim, né, muitas coisas vão acontecer, nós não sabemos exatamente como ordenar, mas vai ser um tempo de grande juízo e em que Deus vai fazer essa ruptura. Eu tenho pensado muito nessa palavra, assim, de que para implantar o reino de Deus, precisa arrancar, precisa eliminar aquilo que tem causado o mal. A morte física não é uma solução, não é a morte física em si que vai purificar a humanidade do mal. Então, eu não sei exatamente como Deus vai fazer isso, mas algo tremendo vai acontecer. Tem juízo, tem mudanças do sistema humano, mas também do sistema natural, porque muitos profetas, vimos que só no livro de Joel fala isso 3 vezes, Jesus fala sobre isso em Mateus 24, o Apocalipse fala sobre isso, fala que o sol, Isaías, tem, né, muitas vezes é falado nas profecias que o sol vai escurecer, a lua vai se transformar em sangue, as estrelas vão cair, não vai ter mais luz. Olha aqui onde nós estamos, no versículo 14, no capítulo 14 de Zacarias, ele fala assim, versículo 6, naquele dia não haverá luz, nem frio, nem geada. Será um dia singular, conhecido do Senhor, não será nem dia nem noite. Quando a tarde chegar, haverá luz. Então ele fala sobre algo diferente, assim, vai desestruturar totalmente a ordem natural das coisas, né? Então vai ser um dia cataclísmico, vai ser um dia em que tudo vai mudar. Apocalipse 6, quando fala do sexto selo, fala que os céus vão se enrolar, que as montanhas vai ter terremotos. Então descreve, isso que eu coloquei aqui, grandes sinais no céu e na terra. Então vai haver assim a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, mas muitas coisas poderosas vão acontecer. Terremotos, sinais no céu. E agora vamos voltar no versículo 4 de Zacarias 14, porque ele fala: naquele dia estarão os seus pés sobre o monte das oliveiras. Então, como eu disse, essa profecia de Zacarias 14 é uma das mais específicas na Bíblia a respeito da volta de Jesus, que fala que ele vai voltar para o monte das oliveiras. E vocês devem lembrar que em Atos capítulo 1, quando Jesus subiu aos céus, diante dos seus discípulos, ele estava exatamente no Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras é fora da cidade de Jerusalém, mas é muito próximo, é um pequeno monte que fica do lado oriental, do lado do Oriente, né, da cidade de Jerusalém, e foi de lá que Jesus subiu aos céus. E quando ele subiu e a nuvem o encobriu, né, dos olhos dos discípulos, aí apareceram 2 anjos e eles falaram assim: olha, por que vocês estão ali olhando? Agora vocês têm que fazer o que ele mandou, ficar em Jerusalém, esperar o Espírito Santo. Mas esse Jesus que subiu, que vocês viram ele subindo daqui, ele vai voltar exatamente aqui, nesse mesmo lugar, do jeito que vocês viram subindo, ele vai descer. Então nós temos essa profecia de Atos capítulo 1, confirmando exatamente o que Zacarias já tinha profetizado, que naquele dia estarão seus pés
sobre o Monte das Oliveiras. Agora aqui começa a acontecer, ele descreve algo que é um pouco difícil a gente entender também essa sequência e como que as coisas vão acontecer, mas veja só, o Monte das Oliveiras que está de frente de Jerusalém para o Oriente. Então ele fala, vai ter esse momento dramático de derrota, de tristeza, de tragédia para o povo de Israel, mas aí Jesus vai voltar, ele vai sair na batalha, ele vai derrotar os inimigos, e os seus pés vão pousar, né? Seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras. Mas o que vai acontecer quando ele pisar sobre o Monte das Oliveiras? No meio do versículo 4, o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, vai partir pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente. Então, né, vai se dividir em duas partes e vai se deslocar. Não vai ser só uma fresta, né, um espacinho pequeno, não, vai deslocar. E nesse deslocamento haverá um vale muito grande. Então, entre as duas partes do Monte das Oliveiras, que vai ser dividido ao meio, e aí vai ter duas partes, e aí as duas partes vão se separar, vão se deslocar uma parte da outra, e vai deixar um vale no meio. Esse vale no meio, haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e metade para o sul. Versículo 5, fugireis pelo vale dos meus montes. Era um monte, agora são dois, né? Fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel. Pelo que eu vi, ninguém sabe onde fica esse Azel. E fugireis assim como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos com ele. Então, assim, é um pouco confuso, um pouco difícil os pés dele pousaram em cima do Monte das Oliveiras. Será que nessa altura os inimigos já foram derrotados? Mas aqui eles falam assim, vai ter um vale aberto entre as duas partes do monte que vai como se abrisse uma rota de escape, como se abrisse um caminho para o povo fugir, talvez, dos inimigos, ou ele falou assim, vocês vão fugir como fugisse do terremoto. Houve um terremoto nos dias de Uzias, que a Bíblia não descreve, mas houve um terremoto que parece que abalou muito, né? Isso era bastante tempo antes. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos com ele. Nós não sabemos exatamente, mas eu só queria assinalar uma coisa interessante. A volta de Jesus, a libertação, a grande libertação final, é comparado ao Êxodo. O êxodo do Egito foi a maior intervenção de Deus na história até hoje. Uma intervenção assim de libertação. Foi um acontecimento enorme em que Deus derrotou o país mais poderoso daquela região, daquele tempo, e libertou toda uma nação e com grandes sinais, 10 pragas, e depois, quando eles estavam fugindo, ainda foram cercados pelo exército do Egito, já mencionei isso, e Deus abriu o Mar Vermelho para o povo passar. Então, ele falou assim que as águas formaram assim, né, duas paredes, né, e aí tinha um caminho no meio para o povo sair. Essa abertura do vale parece que é algo meio paralelo, meio semelhante a essa abertura do Mar Vermelho, só que aqui ele está abrindo um monte. Ele fendeu um monte para o povo poder passar no meio dele. Então, são coisas que a gente não pode simplesmente dizer, não, isso é um simbolismo.
pode ser em parte, exatamente como isso vai acontecer, em que sequência. Jesus já voltou, os pés pisaram em cima do Monte das Oliveiras e fendeu, mas aí depois fala que o Senhor Deus vem com todos os santos. Então tem várias coisas aqui que a gente não sabe exatamente como colocar numa sequência, mas o importante é que isso é algo cataclísmico. A volta de Jesus vai causar mudanças. Só para vocês entenderem, no versículo 10, fala que toda a terra em redor se tornará em planície. Hoje não é. A terra em volta de Jerusalém não é uma planície. Tem cheio de montes, de elevações. Toda a terra em redor se tornará em planície. Isso é para dizer que Jerusalém vai ser... até fala em outro texto que Jerusalém será elevado. Então, ou de maneira simbólica ou literal, toda a terra vai se transformar numa terra mais baixa e Jerusalém vai ser o monte elevado acima de todas as regiões em volta. Então tem esses aspectos topográficos, tem esses aspectos de grandes mudanças, como já houve isso antes de... o dilúvio de Noé provavelmente mudou toda a topografia da terra, e tem muitos sinais na geologia, nas pesquisas, assim, de que a terra já mudou muito ao longo dos séculos e milênios. Ok, eu queria falar um pouquinho, então, sobre o Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras tem algo bem significativo, né? Jesus ia para lá, era o caminho que ele ia para ir para Betânia, para a casa dos seus amigos. O Jardim do Getsêmani fica embaixo, né, do Monte das Oliveiras. Já tem um vale entre o Monte das Oliveiras e a cidade de Jerusalém. Mas, assim, o importante, um aspecto assim, bem importante que eu queria mostrar, eu queria que vocês vissem Ezequiel, capítulo 11, quando tem... Esse aqui o versículo que eu vou ler, em Ezequiel 11, é o final de uma visão que Deus deu para Ezequiel. Nessa época já estava na Babilônia, estava no cativeiro, mas ele foi conduzido por Deus, acho que no início do capítulo 8, ele foi conduzido por Deus em espírito para a cidade de Jerusalém. Então, Ezequiel não estava em Jerusalém fisicamente, mas Deus o levou para Jerusalém. E lá, capítulos 8, 9, né, 8, ele vê assim, muitas abominações, o que estava acontecendo, como Deus estava magoado e irado com as abominações que o povo estava fazendo na cidade de Jerusalém. Por que Deus estava abandonando a sua cidade, o seu lugar de habitação? E aí vai continuando, capítulo 9, vai ter juízo, e ele tem que marcar as pessoas que gemem, suspiram. Capítulo 10, ele tem mais uma visão de Deus com os querubins, etc. E aí termina capítulo 11, vai falando sobre como Deus vai abandonar, que Deus vai embora e vai julgar. E aí ele vê o seguinte, no versículo 23... Ezequiel 11, 23, ele vê a glória de Deus indo embora da cidade de Jerusalém. Ele vê a glória de Deus indo embora, por causa de todas as abominações. Deus abandonou. Quando tem
uma situação um pouco semelhante quando Deus permitiu que a arca da aliança caísse nas mãos dos filisteus e foi chamado, aí nasceu uma criança que foi chamada de Icabode, porque a glória de Deus foi embora. Então essa visão da glória de Deus indo embora, aqui não chama de Monte das Oliveiras, mas Ezequiel 11, 23 fala, o Espírito, a glória do 23, a glória do Senhor se alçou, se levantou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. O que é o monte que fica ao oriente da cidade? É exatamente o Monte das Oliveiras. Então, o que eu queria fazer dois paralelos aqui. Quando Jesus morreu, foi rejeitado pelo seu povo, pelos líderes, pelos sacerdotes e até pelo povo do seu povo, o povo de Israel. Então, ele morreu, ressuscitou, falou com seu grupinho de discípulos, mas ele foi embora. De onde Jesus foi embora? Do mesmo lugar aqui, o monte que fica ao oriente da cidade de Jerusalém. Jesus foi embora para o céu, ele foi embora do Monte das Oliveiras. Aqui em Ezequiel 11, 23, Ezequiel vê a glória de Deus naquela época de Babilônia, do cativeiro, ele vê a glória de Deus indo embora do templo, da cidade. E nós sabemos pela história que, mesmo eles voltando nesse tempo de Zacarias, de Zorobabel, mesmo eles voltando 70 anos depois do cativeiro, eles reconstruíram o templo, mas nunca fala que a glória de Deus voltou. Não fala da glória de Deus, não fala da arca, nunca mais fala da arca. Então aqui em Ezequiel 11, a glória de Deus vai embora, se levanta, estava no meio da cidade, foi para o Monte das Oliveiras, mais ou menos como aconteceu com Jesus, e se levantou e foi embora. Quando Jesus foi embora, como nós já vimos, quando o pastor foi ferido e as ovelhas foram dispersas, então nós temos 2000 anos de história de angústia, o povo de Israel, os judeus, eles têm sofrido, porque o pastor foi ferido, eles foram dispersos e está esperando voltar. E agora veja, no mesmo profeta Ezequiel, ele teve no final do livro de Ezequiel, nós temos 9 capítulos de uma visão de um templo, mas olha o capítulo 43. Ezequiel 43 é uma visão. Isso aqui não aconteceu no tempo de Ezequiel. Deus deu para ele uma visão daquilo que iria acontecer no futuro. E o que está dizendo aqui? Capítulo 43 de Ezequiel, versículo 1. Então me levou à porta que olha para o oriente, e eu vi a glória do Deus de Israel que vinha do Oriente. A sua voz era como a voz de muitas águas, a terra resplandeceu por causa da sua glória. O que Deus está mostrando para Ezequiel agora? Ele está mostrando o inverso do que aconteceu no capítulo 11. Ele está vendo essa glória que tinha ido embora, a presença de Deus que foi embora de onde? Do Monte das Oliveiras, do monte que fica ao oriente da cidade do templo. Então, aqui ele está vendo quando um dia, a restauração completa, Deus mostrou para Ezequiel, olha, a glória vai voltar. E a glória vai voltar não numa arca, não apenas numa nuvem, mas vai voltar na pessoa, porque daqui, versículo 4 fala, que a glória do Senhor entrou no templo pela porta que olha para o oriente, mas em Zacarias nós descobrimos que a volta de Jesus será exatamente nesse monte. Então eu acho que isso é significativo. Deus está falando que a glória dele vai voltar, é algo que vai
assim, a volta de Jesus é algo que vai trazer muita... Assim, vai ser um terremoto, vai envolver todos esses acontecimentos, ele vai voltar num momento de grande angústia, de grande dificuldade para o seu povo. Em que momento que nós podemos encaixar Zacarias 12:10, quando eles veem Jesus e aquele que eles trespassaram e vão reconhecer nele o Messias? Então a gente não sabe exatamente como ligar todos os pontos aqui, mas essas coisas vão acontecer e Zacarias 14 está descrevendo, Deus revelou para ele, está descrevendo a volta da glória, a volta da presença de Deus. A última coisa que acontece em Zacarias, né, e aquilo que é a consumação de todas as profecias, como nós mostramos naquele outro diagrama, o centro de todas as profecias, o centro de tudo que Deus vai fazer, a consumação desse tempo, é Deus vir para morar na terra. Nós vamos, voltando para Zacarias 14, então, fala o versículo 9: o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Nós vamos falar na próxima aula um pouco mais sobre esse dia, mas eu quero terminar assim, com esse pensamento que nós começamos. O dia do Senhor é um dia dele, é um dia para ele, é um dia em que Isaías 2 fala assim, o dia do Senhor vai ser um dia em que ninguém vai ser mais soberbo, não vai se exaltar, o homem não vai mais se exaltar contra Deus. O dia do Senhor é o dia em que o Senhor será exaltado, todas as coisas vão convergir em Jesus. Efésios 1 fala, todas as coisas vão convergir. Então, aqui tem um detalhe que é importante. Vamos voltar nesse versículo, ele fala, versículos 6 e 7, que ele fala sobre esse dia. Naquele dia, esse dia do Senhor, esse dia que pertence a Ele, não vai haver luz. Mas como assim? Vai ser um dia escuro? Deus gosta de escuridão? Não. Mas não vai ter a luz natural, né? Que as outras profecias falam muito sobre isso, sobre o sol, sobre a lua, sobre as estrelas. Então tudo vai ser abalado, tudo vai ser mudado, ele vai mudar. Eu não sei como que vai ser. E a gente associa isso mais com o fim do milênio, quando Nova Jerusalém desce. E aqui pode ser que Zacarias não tenha visto como que exatamente quando vai ser o final desse dia do Senhor. Pode ser que seja no final do milênio, mas o importante é que vai haver um dia em que Apocalipse 21 fala, 22 fala que não vai ter mais sol, não vai ter mais lua, porque não precisa mais da luz deles, vai ser a luz de Deus. Não vai ter mais planeta, não vai ter mais astro, eu não sei explicar nada disso. Mas o que ele está dizendo é que vai ter uma ordem completamente nova. E aí, versículo 7 é bem interessante. A minha tradução fala, será um dia singular. Tem outras traduções que falam assim, vai ser um dia contínuo. Mas a palavra no hebraico é errad. É a mesma palavra que fala em Deuteronômio 6, quando fala assim, ouve, ó Israel, o Senhor, seu Deus, é o único, é errad, é um Deus. Essa palavra é uma palavra que significa a união de várias coisas formando um só, como o homem e a mulher se tornam um só. Isso é para representar como o Pai, o Filho, o Espírito Santo são um só. Deus é um só. E agora a coisa interessante que é um dia errad, é um dia único, é um dia que é um só para Deus. Por que é um só? Porque nem vai ter divisão mais entre dia e noite, porque ele fala, é um dia errad
conhecido do Senhor, só Deus conhece, pertence a Ele, é o dia do Senhor, Ele que vai comandar, Ele que vai fazer todas as coisas. E aí fala, não será nem dia e nem noite. Então ele está mudando a ordem que ele instituiu em Gênesis 1. Em Gênesis 1, ele dividiu a noite do dia. Ele viu que a luz era boa e ele dividiu, ele colocou, bom, as trevas, a escuridão vai ficar na parte da noite e a luz vai ficar na parte do dia. Então ele dividiu, mas aqui no final não tem mais noite. Apocalipse confirma isso, não vai ter mais noite, vai ser só luz, mas não é uma luz que depende do sol, não é uma luz que depende de efeitos naturais. E aí esse mistério de Gênesis 1 até fica mais interessante. E eu estava ouvindo um judeu messiânico falar sobre esse texto e ele fez uma conexão com essa palavra, uma coisa que eu não sabia. Em Gênesis 1, fala tudo, né, os primeiros versículos de Gênesis 1, tudo estava em trevas, não tinha luz, era caos, era sem forma, vazia. E aí o que Deus fez? Ele falou assim, haja luz. Mas ele não tinha criado o sol. E às vezes a gente até pensa, não, acho que isso aqui é meio poético, é meio simbólico, mas na verdade Deus criou os astros. Não, lá fala que ele criou a luz. E no fim vai ter luz sem sol, sem estrelas. Então, agora o interessante que esse irmão conectou é que quando fala, né, Deus criou luz, viu que a luz era boa, falou assim, bom, então eu vou colocar as trevas, vou dividir a luz das trevas, a noite, a escuridão fica para a noite, a luz para o dia, e aí ele fala aquela frase que fala no final de todos os 7 dias da criação, ele fala assim, então, aí teve a tarde e a noite, e era o primeiro dia, mas no original, no hebraico, não é primeiro dia, é o único dia. Ele fez, ele instituiu uma ordem de noite e dia, que vai acabar aqui, mas ele usou essa palavra errada, que não é primeiro, é um. Ele criou o dia, ele criou um dia errado. E aqui ele está voltando para uma nova criação. E é um dia errado, é um dia singular, conhecido somente por Deus. Como Jesus falou assim, ninguém sabe. Esse é o dia do Senhor, pertence a Ele. Ele que vai ordenar, Ele que vai criar esse dia, Ele que vai criar. Como que isso vai ser? Como que as leis funcionam? Como que Deus... eu não sei, mas Ele está dizendo que Ele vai iniciar uma nova ordem. Ele vai criar algo diferente. Então, quando a tarde chegar, Zacarias 14:7, quando a tarde chegar, vai continuar tendo luz. Então, não tem mais dia e noite. Então, isso assim, nós estamos vendo alguns aspectos, depois nós vamos continuar falando, tem várias coisas boas que são fruto desse dia do Senhor, que vai falar em seguida sobre o Senhor ser rei sobre toda a terra. Nós vamos continuar na próxima aula. Senhor, nós não temos condições de entender muita coisa sobre esse dia, nós não entendemos quando vai ser, nós não entendemos como vai ser, mas é muito bom saber que o Senhor vai pôr fim a toda essa ordem, primeiramente a ordem humana, que tem sido tão perversa, que tem sido tão distante da ordem que o Senhor quer. Quanto mais os homens mexem, quanto mais mudam daqui, faz um sistema, faz outro, inventam coisas novas, parece que estão progredindo e sempre acabam
piorando mais as coisas. Nós, no século XXI, nós não estamos mais próximos de uma utopia, de uma solução humana para os problemas do homem. Então, Senhor, nós ansiamos realmente por esse dia que é o dia do Senhor, e queremos estar ao teu lado, queremos estar perto de ti, sabemos que queremos entender, queremos estar preparados para esse tempo de tribulação, de angústia, mas, Senhor, nós não queremos olhar para isso, queremos, como Jesus, olhando para a alegria que estava proposta a ele suportou a cruz, e nós queremos realmente focar nossa atenção, sabendo que o nosso caminho, como o caminho do Senhor era pela cruz, nós queremos também olhar para o Senhor, queremos olhar para aquilo que o Senhor vai trazer através do teu reino, porque isso vai nos dar força e perseverança, e nós queremos ser os justos que vivem pela fé, esperando em ti, Senhor. Obrigado por essa visão e por revelar isso para nós, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.